É isso aí, de médico e louco todo mundo tem um pouco. E para falar um pouquinho sobre como cuidar da saúde do nariz, da garganta, do ouvido, quem nunca ouviu uma receitinha aí da avó, da mãe, da tia, do amigo, da amiga, da revista e não sabe se na prática isso funciona ou não? Para desvendar esses mistérios, classificando entre mito ou verdade, explicando por quê, eu estou recebendo aqui o meu amigo, otorrinolaringologista, até enrolei a língua, Dr. Jamal Azam. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Vamos realmente entender o que é loucura, o que é realidade, porque nós temos a mente influenciável. Às vezes alguém nos diz uma coisa que não deve fazer e a gente só descobre depois. Agora, é importante a gente aproveitar o momento aqui para falar o seguinte, né? Otorrinolaringologista. O nome grande, né? É o nome grande. Mas significa oto de ouvido, isso, rino de nariz, laringe, então aqui a gente fala da laringe propriamente dita, né? Da garganta da laringe, e gista, que é quem estuda, na verdade. Né? Exatamente, porque os três são interligados. Então, o nariz é ligado ao ouvido e à garganta. Se tem um problema de ouvido, às vezes tem de nariz, nariz causa ouvido e assim por diante. Então vamos lá? Vamos lá. Organizadamente, anote, pegue papel, caneta, ative as notificações, pegue seus comentários aqui, compartilhe, porque aqui, ó, conhecimento puro e prático para você utilizar no seu dia a dia. Garganta, pergunta número 1. Própolis com mel faz bem à saúde da garganta, Dr. Jamal? E a gente já começa com um mito doloroso, viu, Fernando? Esse mito é doloroso. Vários motivos. Primeiro, o própolis. Não existe trabalho científico de medicina baseada em evidência que comprova que o própolis gera algum benefício. Ocorre que nós não podemos causar mal, né? Uma das primeiras leis da medicina é primum non nocere, primeiro não lesar. Cuidado, gente, tem soluções de própolis que tem álcool. Então, muito cuidado para tomar ou para dar para a criança. Não use isso como um tratamento. Agora, a próxima pergunta que eu vou fazer, frequentemente na infância ocorria comigo. Eu tinha a sensação de que fazia bem, mas vamos lá, né? Amarrar lenço na garganta para quando a criança está com dor de garganta. Mito ou verdade que funciona? Isso é uma verdade, funciona e você tem toda a razão. O calor local, ele ajuda a diminuir o processo inflamatório, é positivo. Cuidado grande que tem que ser tomado é porque muitas vovós, nas suas melhores intenções, colocavam álcool no pano. Aí aquele odor pode irritar vias respiratórias. Então, um lenço úmido, um pano úmido, o calor local, ó, verdade. Pastilhas curam dor de garganta? A pastilha é um alívio, isso é um mito. Não, pastilha tem que tomar muito cuidado, Fernando, porque as pessoas acabam confiando na pastilha como um tratamento. E muitas vezes a infecção acaba evoluindo, perde-se a janela de tempo de tratamento. E nós sabemos que infecção de garganta pode até levar a complicações como a morte. Então, o primeiro presidente americano, George Washington, morreu de amidalite. Então, amidalite não é uma brincadeira. Caso use a pastilha um dia, 2, e não melhore, ou tenha qualquer sintoma de maior gravidade, como febre alta, dor intensa, é melhor procurar o médico. Anota aí, hein? Extremamente importante. Xarope para tosse funciona? Xarope para tosse, verdade, com certeza. Se o xarope for utilizado também numa tosse somente irritativa, porque olha que interessante, via respiratória não é só a infecção. Então, não necessariamente tem vírus, bactéria, fungo ou qualquer coisa assim. Às vezes um ventinho já incomoda um pouquinho a via respiratória. Aí um xaropinho inicial pode ser natural, pode ser comprado desses medicamentos isentos de prescrição, não tem problema. Sempre a orientação não melhorou ou sinal de alerta, procure o médico. Bebidas e comidas geladas pioram as dores de garganta? Aqui não, aqui é interessante, é interessante. Eu já estou vendo a mãozinha. Para onde que vai? Para onde que vai? Onde que vai? Aqui, eu vou levantar as duas. Verdade, verdade, gente. É assim, o sistema respiratório, ele é sensível ao frio. Por quê? Porque ele manda uma mensagem para o cérebro que nós estamos num ambiente nocivo. E aí ele já começa a criar um processo inflamatório. Isso muitas vezes acaba predispondo às infecções bacterianas. Então, o que é gelado, né? Essa aqui é uma pergunta. Veja,
Tudo tem o seu contexto. Você está na praia, quer tomar um sorvete? Claro, não há problema nenhum. Uma bebida gelada? Claro. Mas o excesso, a temperatura muito gelada que pode gerar um mal. Agora sim, aproveitando essa questão da temperatura, existe um consenso, pela uma história que é dita, que no passado a pessoa foi lá e operou a amígdala, fez a amidalectomia, né? E depois então o otorrinolaringologista passa e prescreve que pode chupar sorvete. É verdade ou mentira isso? Opa, verdade, com certeza, porque aí já foi criada uma ferida cirúrgica e essa ferida cirúrgica não tem como eu pôr uma bolsa de gelo. Aí o gelado funciona como um gelo local. Aí sim, é verdade. Quando procurar um médico por causa da rouquidão? Rouquidão é uma situação muito complexa, eu trouxe aqui para vocês, inclusive, para mostrar que a rouquidão, ela geralmente é causada nessa região das pregas vocais, ó. Muita gente pensa que é na garganta, que não é, é aqui embaixo na região da corda vocal. Rouquidão é uma situação que denota uma preocupação, porque as cordas vocais são a região de maior estreitamento da via respiratória. Então, o que acontece? Se a corda vocal está inflamada, está inchada, ela não vai funcionar e isso pode alterar a voz. Uma semana, processos inflamatórios, processos irritativos podem dar. Qualquer rouquidão persistente por mais de uma semana deve ser buscada, deve ser investigada por um médico. Então fica a dica, hein? Tem que ficar atento com isso, porque pode ser coisa séria, né, doutor Jamal? Com certeza, a gente sabe, a gente não gosta de falar aquelas palavras feias, né? Mas o que a gente vai fazer? Tumores malignos, o câncer existe e a gente não pode facilitar. Bom, vamos pro ouvido? Vamos pro ouvido então. Olha só, pingar uma gota de álcool no ouvido ajuda a retirar a água e minimizar a inflamação das otites que muitas vezes aparecem no verão? Ah, e agora qual plaquinha, hein? As duas, eu vou explicar por que isso pode ser um mito e pode ser uma verdade. A questão é a seguinte, o conduto auditivo, o canal do ouvido, ele termina lá no fundo numa pelinha que chama membrana do tímpano. Então é como se fosse um tubinho fechado lá no fundo. Então, caso o médico examine e veja que esse conduto, esse canal do ouvido, está sem descamação excessiva, sem a cera excessiva e não haja perfuração da membrana do tímpano, sim, o álcool pode ser usado. Agora, qualquer outro processo inflamatório no canal, o álcool pode gerar um prejuízo maior. Daí vocês já perceberam que não é tão simples assim. Como é que eu vou descobrir um negócio desses, né? Então, com indicação médica, após exame local, pingar álcool é verdade. Por conta própria, é um mito, não façam isso. E olha só, a questão da utilização de hastes de algodão é Meu proibido Deus do mesmo? Como é que funciona? É um Então, mito ou verdade que é proibido? Olha, é proibido e é uma verdade. E eu desafio vocês que estão aí nos assistindo. Ó, Fernando, eu nunca perdi esse desafio. E agora? Será que eu vou ganhar ou não? Quem já leu as instruções que tem na caixa, o modo de usar das hastes de algodão? Quem já leu? Fala a verdade agora, para todo mundo. Já leu? Não, eu particularmente não li, confesso. Não leu. Eu também não tinha lido até virar otorrino, falando sério mesmo, também não. Aí, você pega a caixinha das hastes de algodão, vira modo de usar, sabe o que está escrito, Fernando? Não introduzir a haste no ouvido. Ué, peraí, para tudo. Isso aqui não é para ouvido? Não. Por quê? Mais uma vez, vamos aprender aqui, ó. Orelha, canal do ouvido, aqui tem a membrana do tímpano. Você está lá se animando aqui, mexendo aqui, o que você pode fazer? Vamos subir um pouquinho mais? Isso. Perfurar, vamos subir um pouquinho. Você pode perfurar, cadê? Aqui, ó, a membrana do tímpano. Além de empurrar a cera, porque, olha, eu não tenho como puxar as coisas para fora, eu vou só empurrar. E aí essa cera pode tocar na membrana do tímpano, aí pode gerar sintomas como perdas da audição, sensação de ouvido tampado, cabeça vazia, ouvir a voz no próprio ouvido, sem contar aquele terrível sintoma de zumbido que a pessoa pode ter, dores e, sem dúvida nenhuma, o risco da perfuração.
Portanto, não usem a haste dentro do ouvido. Quer dizer, no máximo, então, pelo que eu entendi, na hélice da própria orelha externa teria algum sentido. Com certeza você pode usar aqui, em volta. Isso aqui serve para limpar narizinho de bebê, isso serve para maquiagem, serve para tudo, menos para o ouvido. Olha só, quem perde audição deve se conformar com isso porque não tem cura ou tem que procurar um otorrino para investigar? Ah, isso é muito importante. O envelhecimento, ele é um processo de lento desligamento do ser humano em relação à natureza e implica em natural perda auditiva, que ocorre na massiva maioria dos indivíduos acima de 65 anos. Mas, Fernando, a gente quer viver mais, a gente quer viver melhor. Então, as perdas auditivas devem sim ser investigadas, nunca se conformar, porque a medicina hoje tem recursos diagnósticos muito apurados e minuciosos e quando nós temos um bom diagnóstico, a gente consegue ajudar o nosso paciente. Às vezes, não reverte o problema físico, mas repõe a audição. Principalmente por algo da sua área, que é a estimulação cerebral. Se você não tem som chegando porque o ouvido está ruim, o cérebro é menos estimulado e todas as consequências. Agora, sim, é interessante, né? Porque a pessoa tem um problema visual, ela coloca óculos numa boa, né? Porque o óculos tem até alguma coisa de moda, de charme, de estilo verdade. E tudo mais. Mas se fala que tem que colocar um aparelho de audição, a pessoa fica com aquele estigma, né? Até mesmo com preconceito, né? Que é um pré-conceito, né? De que, olha, então a pessoa tem um problema de saúde, é incapaz e acaba fugindo disso e, na verdade, está fazendo um grande malefício para a própria saúde. Quem é mais antigo, eu não vou perguntar a idade de vocês, mas lembra de um programa de televisão que tinha umas piadas com uma velhinha surda? Então, quem é surdo é motivo de piada, gente. Por que o ser humano é assim? Vamos mudar isso. Vamos entender o aparelho auditivo ou o tratamento auditivo ou qualquer recurso como uma ajuda e não como um estigma. Olha só, zumbido no ouvido é algo que tem que se acostumar ou é possível de se reverter? Zumbido no ouvido tem sempre que ser investigado e tratado. Pode ser desde uma doença grave, como um tumor, e você sabe bem disso, ou inflamações no nervo auditivo. Vamos ver aqui de novo. Olha aqui, ó, a cóclea, que é o caracolzinho que a gente tem lá dentro. Se ele tiver uma irritaçãozinha, uma alteração, ele pode começar a emitir impulsos elétricos para o cérebro de modo espontâneo, mesmo sem o som vir de fora. E aí o cérebro recebe um estímulo que vem da cóclea, ele acha que é som, um som que não foi criado no ambiente e sim dentro do próprio corpo humano. Jamais aceitar e se conformar com este problema. Trate, busque o diagnóstico. Zumbido pode, Fernando, ser inclusive motivo de suicídio, porque zumbido pode enlouquecer a pessoa verdadeiramente. Bom, olha só, vamos passar para o próximo tema, Oba. ou para o próximo andar, vamos falar do nariz agora. Opa! Não menos importante, né? Claro. Primeira coisa, usar álcool em gel ajuda a não pegar gripe? Mito ou verdade? Isso é uma verdade. Por quê? Porque os vírus respiratórios, eles se transmitem através de partículas de saliva e partículas respiratórias. E não tem jeito, a gente põe a mão no olho, no nariz, na boca o tempo todo. Então, álcool gel o dia inteiro mata o vírus, não deixa ele chegar dentro da gente. Excesso de ar-condicionado, que muitas vezes é utilizado em cidades muito quentes, né? Ou então até mesmo no ambiente corporativo, em que muitas pessoas ficam dentro de ambientes fechados para ficar um pouco mais agradável. Pode fazer mal e piorar os sintomas, como, por exemplo, gripe, resfriado, infecção de garganta? Isso é uma verdade. A sociedade, ela está cada vez mais confinada. Então, a gente está se fechando, a gente não trabalha mais ao ar livre quase, né? Então, esse ar que circula com ar-condicionado tem dois grandes problemas e todo mundo, Fernando, pensa em um deles só, que é o ar frio, né? Mas, na verdade, não é só isso, é o ar seco, porque o ar-condicionado, além de ele diminuir a temperatura, ele resseca o ar. E olha aqui ó, o que a gente tem no nosso rosto, aqui nossos olhos, nós temos os seios da face, isso pode dar sinusite também, além de piorar a gripe, resfriado e todos os quadros respiratórios. Então, quer dizer, é um risco que muitas vezes, quando a gente fica no ambiente de uma forma prolongada, a gente tem que saber que está passando. E a dica qual é?
coloque um nebulizador. Coloque um nebulizador. Quem trabalha em ambiente fechado, deixa nebulizando água, porque isso aumenta a umidade do ar. Doutor Jamal, beber muita água e consumir alimentos ricos em vitamina C funcionam mesmo para melhorar a imunidade e evitar gripe ou problemas relacionados ao nariz? Beber muita água, verdade. Nós somos uma água ambulante, nós somos 70% de água, né? O nosso peso corporal. Então, a água ela é fundamental para fluidificar as secreções e para eliminar mais rápido agentes irritantes, inalantes, poeira, vírus, bactérias, fungos. Sim, com certeza. Agora, a vitamina C, ai, gente, não fica chateado, hein? Não existe trabalho científico baseado em evidência médica segura de que a vitamina C aumenta a imunidade ou diminui a chance de vírus respiratórios. Agora, olha só, as meninas principalmente têm cabelo comprido, elas sempre escutam isso das mães, das avós, das tias ou das amigas, né? Olha, não durma com o cabelo molhado porque isso pode fazer mal, você pode pegar uma gripe ou um resfriado. Mito ou verdade? Dormir de cabelo molhado faz mal? Verdade, faz mal. Por quê? E sempre, olha, gente, vamos pensar por quê. Eu gosto de explicar por quê, para as pessoas entenderem, não é só dizer que é verdade. Para que a gente tem cabelo? Por que o ser humano criou cabelo? Porque o cabelo é uma barreira térmica do nosso crânio. Então, os fios são como um tecido, eles formam uma barreira térmica para não resfriar o nosso crânio. Aí, o que acontece quando você põe água? Você transforma uma barreira térmica em uma barreira de condução de temperatura. Portanto, cabelo molhado gera friagem, portanto, não deve dormir de cabelo molhado. Olha só, a gente vai entrar no finalzinho para falar do coronavírus, claro. Não tem jeito da pandemia. Mas assim, falando da gripe em geral, vacina da gripe, que é recomendada anualmente, é a salvação para a gente acabar com o vírus da gripe que circula por aí? Olha, com certeza é uma verdade. A gente sabe que a vacina da gripe ela tem limitação em termos de eficácia para evitar a gripe. Mas olha, Fernando, os dados são muito consistentes. A vacina da gripe diminui drasticamente as complicações da gripe e o número de mortes decorrentes da gripe. Portanto, a vacina da gripe deve sim ser tomada por todos. E importante esse assunto porque a gente acha que é só o grupo de risco que o governo vai lá e dá a vacina de graça. Não, todos têm que ser vacinados. Infelizmente, o serviço público não dá gratuitamente para todos. Quem tiver condição de se vacinar deve fazer isso. Bom, doutor Jamal, não vamos chover no molhado não, mas a gente precisa encerrar aqui a nossa conversa falando sobre o coronavírus, sobre a pandemia e sobre todas as orientações que existem de comportamento para que a gente consiga ajudar a frear a evolução da propagação do coronavírus. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. O coronavírus nos ensinou, Fernando, que os hábitos de higiene respiratória devem mudar. Então, aquele negócio de você nunca viu a pessoa na sua frente, você vai lá, cumprimenta com um beijinho, você está, infelizmente, chegando muito perto da pessoa, trocando saliva, você acaba deixando partículas. Fernando, assoprar a velhinha do bolo, desculpa, isso acabou, gente, nunca mais. Higiene respiratória, sem dúvida nenhuma, será um novo comportamento de toda a nossa sociedade. Então vamos lá, máscara. Sempre, sempre. Evita com que você tire as partículas de você se estiver contaminado para o meio ambiente. Levar a mão na boca, no nariz e nos olhos. Nunca isso acaba trazendo o vírus. E não adianta usar luva, viu? Porque muita gente usa luva e põe a mão no olho. Então a luva tanto faz. Não pode pôr a mão no olho, nariz e boca. Higiene frequente das mãos. O tempo todo, o tempo todo. Este é um inimigo invisível. A gente não sabe quando nem onde ele está. Quando ele vai estar e onde ele está. Portanto, a gente tem que agir o tempo todo. E fisicamente, doutor Jamal, o distanciamento impacta mesmo? Impacta com certeza, porque nós sabemos cientificamente que as partículas durante a nossa fala atingem, contaminando o indivíduo cerca de 1,5 metro. Portanto, isso é uma realidade. Olha só, doutor Jamal, muito obrigado por todas as perguntas e orientações. Eu acho que assim, talvez as pessoas que estão assistindo a gente não virem médico, mas louco com certeza não vão ficar. É o que a gente quer. Obrigado, viu? Obrigado, viu, pessoal? Obrigado. Até a próxima, doutor Jamal. Muito obrigado de coração. Obrigado a vocês.